Olá, sejam bem-vindos a mais um Brasil de Fato Entrevista. Você pode acompanhar conversas como essa toda sexta às 8h15 da noite pela TVT ou a qualquer hora pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Hoje conversamos com o jornalista, professor e cientista político André Singer. Na entrevista, ele fala sobre o significado do aumento da popularidade de Bolsonaro nas pesquisas de opinião. Também comenta sobre as baixas do Ministério da Economia e sobre as contradições do governo na tentativa de ganhar apoio popular ou se manter alinhado ao mercado. Confira. Fizemos uma reunião onde as principais lideranças do Executivo e do Legislativo se fizeram presentes e nós aqui resolvemos então, com essa reunião, direcionar mais as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós defendemos. O teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal, privatizações, outras reformas como a administrativa. Ele fez um movimento que deu certo, que foi a aliança com o Centrão, né? Porque a aliança com o Centrão permitiu a ele garantir lá 200 votos na Câmara dos Deputados e com 200 votos não há impeachment. O impeachment não passa. E ele provocou também um certo recuo das presidências da Câmara e do Senado e com isso, digamos assim, ele foi equilibrando um jogo que estava ficando muito perigoso. Só que o preço é a perda de apoio na classe média, né? Nós precisamos lembrar que ele se elegeu em nome do combate à velha política e agora ele se aliou à velha política. O aumento absoluto da base de apoio ao atual presidente da República não é tão expressivo assim. Na realidade, ele aumentou 5 pontos percentuais do final de junho para cá. A pesquisa Datafolha, que é a pesquisa que mediu esse aumento de popularidade, ela tem uma margem de erro de 2 para mais e 2 para menos, ou seja, na prática, esses 5 pontos podem estar quase dentro da margem de erro, que é no total 4, né? 2 para menos, 2 para mais. Eu não estou dizendo que não houve aumento, deve ter havido sim, porque normalmente, apesar da margem de erro, quando você tem uma oscilação de 5 pontos percentuais, em geral quer dizer alguma coisa, mas também não é um aumento exponencial. Na realidade, dos elementos que nós dispomos até aqui, que não são muitos, porque as pesquisas ficaram um pouco incertas, né? Porque elas passaram a ser telefônicas, o método telefônico não é igual ao presencial, então nós não temos tanta segurança assim para afirmar, mas os elementos de que nós dispomos até aqui indicam sim que é o peso do auxílio emergencial, porque houve um aumento importante no Nordeste, que é uma região onde há muita presença do auxílio emergencial e assim por diante. Na verdade, o que nós temos que considerar é o seguinte: o auxílio emergencial em determinadas regiões do país, ele pesa muito do ponto de vista de transferência monetária, né? Eu ouvi um cálculo de que R$ 3.600, que é o que uma mulher, por exemplo, que seja chefe de família, terá recebido ao longo de 3 parcelas de 1.200, né? Que ela pode chegar até receber 1.200 por mês. R$ 3.600 pode equivaler, em determinadas regiões do país, aquilo que corresponderia a R$ 20.000 em São Paulo, em termos de custo de vida. Então, as pessoas estão tendo acesso a um valor monetário que permite a compra até de bens duráveis, né? Não é apenas de comida ou daquilo que se necessita para o dia a dia, como remédios, etc. É também bens duráveis, né? Portanto, o impacto sobre a vida cotidiana do eleitor de baixa renda é forte, né? E ele explica, né? Poderia explicar o porquê que algumas parcelas, né, do eleitorado de baixa renda está, digamos assim, apoiando o atual presidente da República, ou passou a apoiar o atual presidente da República, sendo que essa nunca foi a base original dele, né?
por que só 3 meses depois de começado o auxílio emergencial é que aparece o efeito. Não sei também qual é a resposta. Por vezes, pode ser mesmo digamos, a decantação de um processo que no início não era tão seguro, talvez as pessoas não estivessem conscientes de que isso ia se repetir, né? Porque nós tivemos 3 meses, né, de pagamento, que depois foi estendido para julho e agosto, então acabaram sendo 5 meses de pagamento de parcelas de R$600, que, como eu disse, podem chegar a R$1.200 caso só tenha um chefe de família na casa, ou uma chefe de família na casa. Então, é possível que a repetição, né, tenha acabado por decantar esse efeito de apoio. Mas a gente já tinha sinais disso há algum tempo, né? Não é de hoje que começaram a aparecer as primeiras sinalizações de que havia uma mudança, sobretudo no Nordeste. Realmente não sei por que só agora a pesquisa captou esse efeito, mas o fato é que apareceu agora. Não está claro, né, como essa transição vai acabar. Quando eu falo em transição, eu digo que é algo que começou, mas ele não sabe para onde vai. É perfeitamente possível que interrompa do jeito que está e volte para trás, né? Então, isso é muito importante, porque eu não estou convencido de que vá se concluir essa transição. Mas o que me parece, sim, notável é que ela começou. Agora, eu tenho também a impressão, e acho que só no futuro nós vamos poder ter mais certeza sobre isso, que não há propriamente um plano, ou não havia um plano, né? Para começar, porque ninguém previu a pandemia. A pandemia foi algo que caiu do céu, né? Para usar uma metáfora, a gente sabe que não caiu do céu, mas, por assim dizer, na cabeça de todo mundo, de uma hora para outra, né? Ninguém, até mesmo depois que a China já estava avisando em dezembro que tinha uma coisa nova acontecendo lá, um vírus de tipo novo com efeitos muito surpreendentes, a maior parte dos países do mundo não acreditou. Tanto é assim que vários países da Europa sofreram consequências graves, né, dessa, digamos, dessa inadvertência. Agora, a segunda coisa é que, tendo começado a pandemia, os governos do mundo se deram conta, pelo grau de paralisia econômica, que eles teriam que proceder a algum tipo de transferência de renda. E o Brasil fez a mesma coisa, só que no caso brasileiro, o governo começou propondo R$200, né, um valor de R$200. E foi o Congresso que elevou esse patamar para R$500, e agora, recentemente, eu fui lembrado, né, de que, no final do processo, de fato eu não lembrava disso, o Congresso propôs R$500 e o presidente Bolsonaro teria, então, dito que ele queria levar para R$600 para ficar como, digamos, aquele que deu a última palavra em relação ao valor. Mas esse não era o plano original do governo, de jeito nenhum. Então, simultaneamente, também foi uma grande surpresa o fato de que, em lugar de se usar, né, se valer da necessidade de distanciamento social para adotar medidas de controle da população, que é o que vários líderes autoritários ao redor do mundo fizeram, o presidente da República do Brasil fez o inverso. Ele começou a atacar o distanciamento social, se opor ao distanciamento social, aliás, como aconteceu também nos Estados Unidos. E, em função disso, ele começou a perder base na classe média, só que, digamos, de uma maneira que eu acho inesperada, até mesmo para ele, começou a ganhar apoio entre eleitores de baixa renda, pelos motivos que eu já expus aqui. E aí sim, né, aí eu acho que, tendo perdido base na classe média e tendo percebido a possibilidade de ganhar uma nova base de apoio, que é fundamental para um projeto de médio e longo prazo, você não consegue ir adiante, né, se você não adquire bases populares. O governo começou a se aproveitar disso, então começou a fazer, né, nós vimos, o presidente foi para o Nordeste, visitou locais, está fazendo inaugurações, começam a surgir candidatos bolsonaristas em capitais do Nordeste, e o governo, então,
começa a falar de uma mudança, né, de política econômica com vistas a poder se beneficiar politicamente deste efeito inesperado. O problema é que, para fazer esse uso, ele precisará não só manter o auxílio emergencial, que não pode ser mantido indefinidamente, até porque ele é emergencial, mas precisará fazer um programa de transferência de renda significativo e, mais do que isso, precisaria colocar esse programa de transferência de renda dentro de uma concepção de retomada da economia por baixo, como fez o lulismo. E isso, definitivamente, seria uma reviravolta a qual o mercado está se opondo de maneira veemente. Então, o governo, o presidente, terá que romper praticamente, né, com o mercado, coisa que ele diz que não vai fazer de modo algum, para realizar essa inversão, de modo que eu acho que ele terá grande dificuldade para conseguir esse objetivo. Esta saída de figuras do Ministério da Economia corresponde ao que o mercado fez essa mudança de política econômica, que implica, evidentemente, aumento da dívida pública, provavelmente implicaria em romper com o teto de gastos, enfim, tudo isso que está no receituário neoliberal, que veio sendo aplicado de maneira muito radical até desde, na verdade, o golpe parlamentar de 2016, com o impeachment da ex-presidente Dilma. Tudo isso, digamos, já começa no governo Temer e o governo Bolsonaro até se propõe a radicalizar ainda mais. Então, claro, ele está diante aí de uma força importante. Até porque, considerando hoje o grau de globalização da economia, a economia funciona ligada a cadeias de produção e cadeias financeiras globalizadas que também dificultam muito mudanças do tipo que ele quer fazer, né? Na verdade, a gente nem sabe se ele realmente quer fazer. O que parece claro é que ele está pensando em fazer, né? E por motivos eleitorais, né? Porque ele está já olhando para 2022 e sabe que o peso que isso teria caso ele fosse capaz de operar uma transformação desse tipo. Então, o que eu acho que a gente pode dizer é que essas saídas no Ministério da Economia, chamada debandada, corresponde a essa nítida oposição que os mercados têm em relação a essa possível mudança de orientação econômica. Na realidade, quando o presidente da República começa a adotar uma política de negar a importância da pandemia e de contestar a política de distanciamento social, que é a política recomendada pela OMS e que todos os cientistas dizem que é a única forma de conter o vírus, ele começa a perder apoio na classe média e também ele começa a ficar isolado no plano institucional, né? Junto à imprensa, junto ao Congresso, junto ao Supremo Tribunal Federal, para citar aqui algumas instituições-chave. Só que nesse percurso, né, ele fez um movimento que deu certo, que foi a aliança com o Centrão, né? Porque a aliança com o Centrão permitiu a ele garantir lá 200 votos na Câmara dos Deputados e com 200 votos não há impeachment. Né? O impeachment não passa. E ele provocou também um certo recuo das presidências da Câmara e do Senado e, com isso, digamos assim, ele foi equilibrando um jogo que estava ficando muito perigoso. Só que o preço é a perda de apoio na classe média, né? Nós precisamos lembrar que ele se elegeu em nome do combate à velha política e agora ele se aliou à velha política, e isso também, por sua vez, combina com o fato de que ele praticamente empurrou, né, para fora do governo o ex-ministro Sérgio Moro, que era uma espécie de representante, né, para a classe média da luta anticorrupção. Então, tem aí uma virada, né? Uma virada sem dúvida, que sem dúvida combinaria
com uma mudança da política econômica. Mas eu insisto, né, aí ele vai ter que romper com forças muito poderosas e realmente, neste momento em que a gente está conversando, não dá para saber se isso vai de fato acontecer. De todos os aspectos, né, da conjuntura atual, esse talvez seja o mais enigmático, porque, na realidade, nós não temos um quadro bem feito do que pensam hoje as Forças Armadas a respeito do que está acontecendo. O que tem se mostrado ao longo dos últimos meses, desde que começou a pandemia, é uma maior participação dos militares no governo. Ela já era grande, mas ela passou a ser ainda maior. Eu acho que o maior exemplo é o fato de que o ministro da Saúde hoje é um militar, e que os militares foram, pouco a pouco, se expondo mais, no sentido de que essa aliança com o Bolsonaro não parece ter sido uma aliança ocasional. Eu não tenho condição de afirmar, porque eu não sou especialista em Forças Armadas, mas pelo que eu leio, né, de colegas que fizeram pesquisas, aparentemente existe aí um projeto de médio e longo prazo, no qual a eleição do Bolsonaro é apenas uma parte, né? E justamente isso seria condizente, seria compatível com o que se noticia na imprensa de que os militares estão apoiando medidas de investimento em infraestrutura e até mesmo essa possível mudança da política econômica. Porque, na realidade, seria compatível porque eles estão vendo, né, que para pensar um projeto de país e um projeto de médio e longo prazo, com esta política ultraliberal, não se vai muito longe, né? Porque, na verdade, nós estamos falando mais de uma política de destruição do que uma política de construção. Sem dúvida, no momento eleitoral, né, de 2018, o fato de que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer uma aliança com setores evangélicos importantes o favoreceu, né? Ele teve mesmo uma penetração importante no voto evangélico. Agora, de lá para cá, eu não vejo sinais de que a base, né, das confissões evangélicas, pentecostais, neopentecostais, sejam excepcionalmente bolsonaristas. Não me parece que elas que façam parte desse setor de 12%, 15% que as pesquisas mostram que seria um núcleo duro do bolsonarismo. O que existe, sim, é uma aliança sólida com determinadas lideranças evangélicas, né? Lideranças essas que, claro, elas têm repercussão, elas têm, digamos, uma audiência, né, que a gente não pode deixar de reconhecer. Agora, insisto, né, eu não tenho uma convicção, pelos elementos que estão presentes, de que a base mesmo, a base de fiéis, faça parte do núcleo duro do bolsonarismo. E se isso vier a se consolidar, representa digamos, uma contribuição importante, né, para a carreira, né, deste projeto político que está no poder hoje no Brasil. Porque, de fato, o lulismo havia se consolidado entre os eleitores de baixa renda, sobretudo no Nordeste, e agora alguma coisa está se mexendo, né? Então, claro, ele ganha pelos dois lados, né? Ele ganha de um lado porque Bolsonaro, se fortalece como possível candidato à reeleição em 2022 e também enfraquece a principal oposição, que é o lulismo. E nesse sentido, é evidente que uma mudança da política econômica teria para ele o maior interesse. E é por isso que isso está em pauta, e é certamente por isso que nós estamos assistindo a esse confronto que está ocorrendo neste momento que nós estamos conversando, né, em torno do futuro da política econômica. Agora, o problema todo é que essa mudança não dá para ser uma mudança tática, né? Essa mudança seria uma mudança realmente estratégica, que pode acontecer, não sei se vai acontecer, acho muito difícil, mas pode acontecer,
e que aí traria realmente consequências, eu diria, mais profundas, caso acontecesse. A proposta do PT, em particular, essa proposta do Mais Bolsa Família é muito boa, acho que está muito bem elaborada e vem no momento oportuno. O problema é que ela, digamos assim, ela não tem força no Congresso Nacional para se impor, né? A esquerda está limitada a um setor que gira em torno de 25%, 30% da Câmara dos Deputados. E ela é significativa, mas não tem neste momento, condição de fazer maioria sem alianças ao centro, né? E essas alianças ao centro estão bastante difíceis, né? Porque uma parte está comprometida com o próprio Bolsonaro e outra parte com uma agenda bastante liberal. O problema das frentes, né, não é tanto no plano das propostas, mas é no plano da unidade, porque eu acho que vem se construindo uma unidade social, né, muito ampla e que eu acho que é talvez o elemento mais promissor, né, da conjuntura, porque vai pouco a pouco, também não é um processo nem rápido nem simples, mas vai se construindo um consenso, né, em setores da sociedade civil de que é preciso barrar o processo de autoritarismo e de desmontagem, né, do Estado de bem-estar social, etc. Sobretudo do autoritarismo, né? Esse consenso é mais nítido. Mas ele não tem se traduzido em unidade entre os partidos, que eu acho que, de fato, não é fácil, porque as diferenças programáticas são muito grandes, né, entre os setores liberais e os setores de esquerda, mas também não se traduz numa unidade dos partidos de esquerda, por exemplo, no processo eleitoral, né, que eu acho que seria muito importante que acontecesse, porque, na realidade, nós temos aí uma eleição municipal que vai ter impacto sobre o quadro nacional, como sempre tem, sobretudo nas grandes capitais, e a gente vem assistindo uma dificuldade, né, dos setores de esquerda de formarem chapas unitárias que possam garantir a presença no segundo turno. Então, eu penso que eu acho que as propostas existem, os programas existem, o problema é construir os instrumentos políticos que possam dar execuibilidade para essas propostas programáticas. Você acabou de acompanhar a entrevista com o jornalista, professor e cientista político André Singer. Confira mais entrevistas como essa pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato, ou toda sexta às 8h15 da noite na TVT. Nos vemos na semana que vem.